Som. Ei, melhorou. Glória a Deus. Amados irmãos, é um prazer muito grande mais uma vez estarmos aqui para bendizermos e engrandecermos o nome de Jesus. Nós estamos, como alguns de vocês já sabem, neste mês meditando sobre a importância do cristão e as redes sociais. Por que é importante tratar desse tema? Porque as redes sociais têm sido um objeto bom para algumas pessoas, mas ruim para outras pessoas. E no meio desta situação dupla, tem aqueles que são radicais, né? Ou que se entregam demais para as redes sociais, deixando assim de fazer outras coisas importantes na sua vida, como aqueles que, sendo cristão, interpretam de forma radical que não deve, de forma alguma, ter redes sociais. E essa falta de equilíbrio, falta de compreensão da vida, da Bíblia e dos propósitos de Deus, reflete muitas vezes uma falta de conhecimento e de equilíbrio a qual Deus nos chama para termos. Amém? É importante entender que toda tecnologia ela é um reflexo, né, da capacidade humana. Se Deus nos deu a capacidade de criatividade, capacidade de conhecimento, capacidade de criação, então tem algo de Deus em tudo isso. Mas por que muitas vezes são tratados essas coisas e levados para um fim que não é bom? É isso que nós vamos refletir. Então, durante esse mês, cada pessoa que vier aqui, cada pregador que tiver escalado de manhã e à noite, vai tratar desse tema. Alguns vão ser um pouquinho mais, vão tratar mais da forma negativa, porque talvez não sejam familiar para eles. Os outros vão tratar de forma mais positiva, mas todos, de certa forma, querem encontrar um ponto de referência e equilíbrio na palavra de Deus. Amém? É importante entender, eu estou com a garganta um pouco ruim, parece. Perdão. É importante entender que nós somos seres feitos à imagem e semelhança de Deus. O que isso significa, pastor? Como imagem e semelhança de Deus, nós somos seres formados no sentido da sociabilização, ou seja, da comunhão, da interatividade entre um e outro. Então, como imagem e semelhança de Deus, compreende-se que o ser humano tem essa capacidade de sociabilizar, de integrar um ao outro, ter unidade, comunhão. Ontem nós tivemos um churrasco, né? Eu acredito que deve ter sido todos convidados, se o Guido não falhou aí, um ou outro. Mas foi muito bom, nem todos puderam estar presentes. Ali ficamos à vontade, comemos, conversamos, debatemos, né? Falamos sobre política. O pastor Ismael é acirrado, né? Mas é isso torna o ambiente, quando se compreende o respeito entre partes, bom, porque ninguém pensa igual, sim ou não? Mas deve-se imperar o quê? O respeito, entender o ponto de vista do outro.
Então, isso é unidade, isso é sociabilizar. Quando você reúne sua família para uma festa, enfim, você entendeu o ponto. Então, sobre isso, nós somos formados à imagem e semelhança de Deus. Também no aspecto moral. Então, o primeiro aspecto que eu citei é o aspecto social. O segundo aspecto é o aspecto moral. O aspecto moral diz a respeito da parte em que nós compreendemos o que é certo e o que é errado. Então, tudo que nós fazemos deve se compreender através daquilo que fomos ensinados, o que é certo, o que é errado. E o aspecto moral, ele é policiado, se é que eu posso falar assim, pela nossa consciência. A nossa consciência, ela vai ditar a nós, independente de alguém dizer que é certo ou errado, ela vai ditar se você está certo ou se você está errado em determinados aspectos. Mesmo que não esteja ninguém ali para falar sobre isso. Então, nesse aspecto, nós somos formados também à imagem e semelhança de Deus. Temos essa capacidade de sociabilizar, né, de unir os parentes, os amigos e até pessoas que não conhecemos e conversarmos e interativarmos ali com ela, né? No aspecto moral, de discernir o que é certo e o que é errado, e no aspecto racional, que é de pensar, de meditar, de aprender, de ensinar, passar conhecimento e receber conhecimento. E todo esse conjunto e mais alguns outros que eu não estou citando, como a questão da adoração, vocês não veem os animais adorar, somente o ser humano adoram a Deus. Por quê? Porque eles não têm esse aspecto, feito à imagem e semelhança de Deus. Então, existem muitos outros que nós temos que eles não têm. E juntando tudo isso, o aspecto moral, racional e o aspecto social, entre outros, é o que reflete o poder da criação. Nós também temos o poder da criação, não no nível de Deus, é claro. Mas nós também criamos coisas, a humanidade, falando em termos de humanidade. A humanidade tem esse poder de criar. E a tecnologia é justamente isso. É um aspecto da imagem e semelhança de Deus no ser humano. Essa capacidade de criar coisas. O que é tecnologia de uma forma simples a se explicar? Tecnologia nada mais é, de uma forma muito simplista, a capacidade do ser humano de formular elementos, recursos, né, naturais, para tornar prático a criação ou o fazer coisas no dia a dia. Então, quando se cria algo a partir desses recursos, se torna mais prático para nós do que antes. Por exemplo, o carro. Antigamente se andava a cavalo ou a pé, né? Os mais pobres eram a pé mesmo. Os que tinham um pouco mais de condições, a cavalo, a charrete. E assim veio o carro. Tecnologia. Foi criado o avião, inventado o avião. Tecnologia. Leva o ser humano de um lado para outro em questão de minutos, de horas, enquanto se fosse andando, passaria 2, 3 dias, um mês. Tecnologia. O rádio, a TV e tudo isso é a capacidade do ser humano em criar recursos para tornar mais prático o nosso dia a dia. Amém? O que é que está errado? Então podemos concluir, antes de falar o que eu iria falar, podemos concluir que a tecnologia é de Deus também. Porque uma vez que somos criados à imagem e semelhança de Deus,
o que criamos vem desse aspecto, desse reflexo de ser a imagem e semelhança de Deus. Amém? Agora, pastor, e por que a tecnologia faz com que algumas pessoas estejam fazendo de forma errada? Porque existe algo chamado pecado. O pecado veio ao mundo e deturpa e distorce a imagem e semelhança de Deus em nós. Então, aquilo que é criado a partir da imagem e semelhança de Deus, que é a capacidade que nós temos, que Deus nos dotou, para fazer coisas boas, por causa do pecado, nós pegamos aquilo que é bom e transformamos em algo que é errado. Então vocês entendem que a tecnologia não é algo a ser rejeitado. A tecnologia é algo a ser admitido, introduzido em nosso dia a dia. Ele melhora, a tecnologia melhora as nossas condições, nos ajuda a fazermos as coisas com mais maestria, com mais desenvolvimento, com mais rapidez e etc. A tecnologia é bom. Se ela está sendo usada para o que é errado, é porque o pecado que está no ser humano é que distorce aquilo que era para ser usado para o bem. Então, se o ser humano faz um avião para levar pessoas de um lado para outro, isso é bom. Mas se ele faz esse mesmo avião e aperfeiçoa para destruir pessoas, isso é mal. Uma tecnologia pode ser usada como uma simples faca para cortar uma carne, como para esfaquear alguém. Isso é o quê? É o pecado no ser humano. A tecnologia em si não é mal. A tecnologia em si é essa capacidade que o ser humano tem de transformar os recursos naturais em algo prático e melhor para nós no dia a dia. Amém? E aí nós temos alguns problemas que vamos estar vendo sobre isso. Dos anos 80 para cá, antes dos anos 80, nós temos uma geração de pessoas que tiveram que imigrar para a tecnologia. Principalmente o que se trata diretamente das redes sociais, que é o nosso tema. Antes dos anos 80, aqueles que nasceram para trás, de 80 para trás, eles não estavam acostumados com as redes sociais. Ou nós, né, porque eu faço parte dessa geração. Não estávamos acostumados com a rede social. Então, essas pessoas dos anos 80 para trás, que vinham de uma situação de relacionamento que não estava conectada às redes sociais, estavam acostumados a um certo modo de vida. Alguns de vocês vão lembrar que para falar com alguém, por exemplo, precisava ter aquela ficha, né, que colocava no telefone e ficava tuc, tuc, e você ficava desesperado, né? Ficava ali desesperado para falar o rápido possível. E quando ligava DDD para fora, né, fora do estado, ainda era um pouco pior, porque esse som ficou um pouquinho diferencial. Coloca um pouquinho mais de agudo. Deve ter sido algum ponto aqui que falhou. Som, ei, som. Então, obrigado, está ótimo. Depois veio o cartão, né? Para você falar, por exemplo, para falar com meu pai, minha mãe, quase eu não falava. E quando eu falava, colocava ali o cartão, comprava um de 24, de 30, etc. E aí ficava, né? Só via ali 23, 22, 21, e você ficava. Então,
nós tínhamos essa dificuldade. E aí vem as redes sociais e nós nos deparamos com muitas informações, vídeos, imagens e etc., de uma forma avassaladora, né? Ou seja, muito grande. Se você pegar a turma da geração que nasceu dos anos 80 para cá, você vai notar que essa turma é uma turma mais dependente, é uma turma mais conectada, como alguns dizem, né? Tem mais familiaridade em mexer com as redes sociais. Eu, por exemplo, eu sou muito interativo nas redes sociais, mas eu tenho muita dificuldade ainda, é porque eu sou teimoso. Eu sou um imigrante das redes sociais e eu sou teimoso. Então, eu fico ali mexendo, fuçando e colocando e tentando. E às vezes eu aprendo algo e fico aquela temporada, né, fazendo, editando vídeos, fotos. Aí eu passo um tempinho, eu passo um tempinho, não faço isso. Quando eu vou fazer, já esqueci, eu tenho que reaprender de novo tudo, né? Enquanto que a geração mais nova é muito prático, é muito rápido. E aí a geração mais antiga fica em conflito e sempre combatendo de forma ferrenha, desequilibrada às vezes, essa geração mais nova. E a geração mais nova está vivendo uma época, por exemplo, meus filhos conseguiram um emprego em casa. Então eles não precisam sair de casa para ir para a empresa. Eles trabalham em casa, os dois, né? Para mim foi ótimo, foi uma bênção. Como pai, a gente quer ver os filhos mais protegidos, né? E eles ficam lá trabalhando pelo computador. Então isso é tecnologia, isso é avanço. Tem um lado bom, tem um lado ruim. E o que é que nós temos que fazer com tudo isso? Temos que aprender a lidar com o novo. Temos que aprender a nos equilibrarmos com algo que está acontecendo, que não vai deixar de acontecer. E não adianta você radicalizar e dizer assim, não aceito, e tal, meus filhos, e não sei o quê, porque eles vão fazer escondido de você e vai ser pior. Sim ou não? Então você vai ter que aprender a lidar com isso. E você deve se perguntar se você também está sendo equilibrado com tudo isso. Se você também usa de forma equilibrada as redes sociais. Então você tem que lidar com a situação em que você tem que aprender a ser equilibrado com as redes sociais, porque é algo que não vai deixar de acontecer só porque você não gosta. E você tem que aprender a lidar com a juventude que está ali sob sua influência, a como essa juventude se comportar de maneira equilibrada, porque não vai ser só as redes sociais, vai vir muitas outras tecnologias e que você precisa ir se adaptando. E o bom do cristão é porque ele tem a palavra de Deus. O problema é quando o cristão não conhece a palavra de Deus, não gosta de ler a Bíblia, não tem familiaridade com a palavra de Deus. É aquele cristão que vem à igreja, até dá o seu dízimo, até ajuda no trabalho da igreja, mas ele, pastor, mas eu tenho uma preguiça de ler a Bíblia, eu tenho uma preguiça de meditar, eu não. Então você nota que o problema das redes sociais com você é o mesmo que você tem com a Bíblia. Porque a Bíblia é tão antiga, muito milênios antes de você, e você tem preguiça de ler a Bíblia. Então o problema não é as redes sociais, é você. Que não gosta, eu não gosto, não aceito, mas você também não lê a Bíblia. Então, todo cristão, para viver de forma equilibrada, não pode viver pelo axiologia, né? Você sabe, a palavra psicologia, teologia e tantas logias que você ouve por aí, a palavra quer dizer estudo, logia quer dizer conhecimento, certo? Estudo. Então, axiologia é o crente que não lê a Bíblia.
é o estudo do acho. Ah, mas eu acho. Essa é a minha opinião. Né? Eu acho. Aí fica difícil. Porque achar por achar, todo mundo acha. Mas o bom cristão, o cristão equilibrado, eu particularmente, por respeito, eu ouço um crente em axiologia. Mas eu entra por aqui e sai por aqui. Ele está conversando comigo a respeito das coisas de Deus e entra aqui e sai por aqui. Por quê? Porque eu me submeto à palavra de Deus. Amém? Se ele tem conhecimento bíblico, conhecimento da Bíblia, e ele vem falar para mim da palavra de Deus, então essa pessoa tem autoridade divina. Mas se ele é um crente que não lê a Bíblia, não gosta, tem preguiça, e ele então vive no axiologia, o que diz respeito à Bíblia ou a Deus, ele não tem autoridade. Então, voltando às redes sociais, o cristão tem a Bíblia, tem a palavra de Deus. E aí tanto a geração anterior aos anos 80, como a geração posterior, a de hoje, precisam se submeter à palavra de Deus para viver de forma equilibrada. Amém? De forma equilibrada. Bom, a partir daí, nós vamos meditar um pouco sobre o propósito das redes sociais. O que podemos fazer dentro desse princípio de equilíbrio? Antes disso, ainda quero falar sobre a questão da idolatria. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 1 que os homens, se dizendo sábios, se fizeram de loucos. O que significa? Que por causa do pecado, da desobediência a Deus, o ser humano se afastou de Deus e começou a trazer para si ídolos. E o que é ídolo? Às vezes nós pensamos assim, não, eu sou tão sofisticado que eu não tenho mais ídolo, eu não adoro um ídolo. Porque temos a mentalidade de que ídolo é somente um boneco ali, representando alguém de madeira, de prata, de ouro e etc. Então, como aceitamos a Jesus, agora entendemos isso, nós não temos mais ídolo. Depende. Porque ídolo não diz respeito somente a coisas, preste bem atenção a isso, não diz respeito somente a coisas feitas de madeira, um animal, uma pessoa e etc. Ídolo é tudo aquilo que você coloca em primeiro lugar que não seja Deus. E o que isso tem a ver com as redes sociais? Vamos chegar lá. Tudo aquilo que você coloca em primeiro lugar, que você não tem contentamento a não ser com aquilo. Quer ver uma prova? Quer ver o que você pode ter de ídolo? Faça uma reflexão, não precisa responder para mim. Por exemplo, você gosta muito de estar, vamos dizer assim, nas redes sociais. Você sente satisfação de estar com aquilo. Se te tirar aquilo por um mês, você vai continuar alegre, glorificando a Deus, exaltando, ou aquilo vai começar a fazer você ficar como um dependente de droga, que é tirado a droga de você? Aí estamos começando a pensar um pouco sobre isso. Tudo aquilo que você sente contentamento, eu fiz, deixa eu ver se deu certo aqui, que eu fiz no meu celular, que eu esqueci o tablet. Tá aqui. Não está. Me parece que não gravou aqui. Eu fiz pelo celular, eu deixei o tablet aqui na igreja. Mas contentamento é tudo aquilo que você sente plena satisfação, que te faz sentir bem, bem-estar. Qualquer coisa que for tirado de você, que fazer com que você comece a ficar dependente, depressivo,
insatisfeito, que não seja Deus, você pode estar com um ídolo na sua vida. Você pode estar com um ídolo na sua vida. Porque Deus tem que ser adorado acima de tudo. Deus, a tua plena satisfação não tem que estar em coisas, mas tem que estar em Deus. Amém? Então, quando você tem Deus em primeiro lugar, você então sente plena satisfação. Se aquilo for tirado de você, você pode até ficar um pouquinho triste, chateado, dependendo de como foi tirado. Mas logo você se recupera e você diz: Senhor, se eu não posso ter, mas eu tenho a Ti, o Senhor é meu pastor e o Senhor me basta. Amém? Você então sabe que Deus te dá contentamento maior sobre qualquer coisa. Então, vamos falar um pouco sobre como podemos usar as redes sociais de forma equilibrada. Primeira coisa de tudo, eu já citei, você precisa colocar Deus acima de qualquer coisa. Amém? Você precisa entronizar Deus no teu coração, ou deixar Ele ser entronizado no teu coração, melhor. Ele tem que estar em primeiro lugar. Toda honra, toda glória, toda majestade, todo contentamento, toda alegria que você pode sentir tem que estar em Deus. Ele tem que ser o primeiro lugar na tua vida. Fora isso, você pode estar em um ídolo. Você sabe que uma pessoa com depressão e tantas outras coisas pode ser a partir de um ídolo que ele tem. Como assim, pastor? Ele está tão ansioso e quer tanto algo que ele não consegue depender de Deus e da resposta de Deus. E aí por isso que vem a falta de contentamento, a ansiedade, o medo. E aí a pessoa entra numa crise de pânico, de ansiedade, etc, etc. Quando você tem contentamento em Deus, você aprende a esperar a resposta que vem dele. Amém? E por mais que aquilo esteja afligindo você, fazendo você ter falta de algo, a tua satisfação em Deus é tão grande que você vai esperar a resposta dele, independente daquilo que você está querendo ou necessitando agora. Então, quando a pessoa entra nesse estado de conflito emocional, é porque ela ainda não aprendeu a depender de Deus. E a sua busca por uma resposta é tão grande que faz com que suas emoções entrem em conflitos. Ah, pastor, mas isso é pecado, eu vou para o inferno por causa disso? Não. O que você precisa é gerenciar as suas emoções. Você precisa depender mais de Deus. Você precisa esperar mais no Senhor e buscar contentamento na forma que Ele trabalha. Amém? Quando você encontra isso, você consegue encontrar paz. Vamos lá. Então o que podemos fazer a respeito das redes sociais? Então, todas essas considerações que eu fiz, traz como base, como alicerce, para que você entenda que, vamos lá, só uma reflexão rápida. Primeiro, toda tecnologia feita pelo ser humano é uma tecnologia que reflete Deus. Por quê? Porque você é feito à imagem e semelhança de Deus. E através disso você tem esse poder, o ser humano tem esse poder de criar. Ponto. Por que essa tecnologia pode ser usada para o mal? Porque o pecado é quem deturpa o ser humano e distorce aquilo que é bom para transformá-lo naquilo que não deve ser feito. Então o problema está no pecado.
Amém? Terceiro lugar, eu tenho que ter satisfação em Deus e não em coisas. Deus deve ser em primeiro lugar na minha vida e não coisas. Tudo aquilo que é tirado de você e faz com que você fique em modo de insatisfação plena, tristeza, depressão e etc., é sinal que você tem como ídolo. E você precisa arrancar esse ídolo do teu coração. Amém? Estou sendo muito difícil de explicar, tá fácil de entender? Então vamos lá. Se a tecnologia é reflexo de Deus, porque nós temos a imagem e semelhança de Deus como ser moral, social e racional, os animais não têm essa capacidade de criar. Vocês já viram os animais criando alguma coisa aí, alguma tecnologia? Nunca, né? Vocês já viram o animal adorar? Não sei se aqueles do Facebook mostram o pessoal ensinando, né? O cara está orando e o animal está ali do lado dele. Mas vocês sabem que aquilo ali é um ensinamento, né? Que foi dado ao animal. Então somente nós temos essa capacidade, ok? Agora o que precisamos fazer é pegar aquilo que é imagem e semelhança de Deus, capacidade do ser humano dada por Deus, e colocarmos à luz da Bíblia, colocarmos à luz da palavra de Deus. Tudo na vida é assim. A criação dos nossos filhos, o relacionamento com o nosso cônjuge, o relacionamento lá no trabalho e o gerenciamento da nossa vida por completo tem que ser colocado à luz da palavra de Deus. E essa é uma vantagem muito grande que nós temos. Porque nós temos a palavra de Deus, que é os pensamentos de Deus para nós. Os pensamentos de Deus para nós. Então você tem que gostar de ler a Bíblia, gostar de aprender a palavra de Deus. E a despeito disso, nas redes sociais, nós temos que usá-la para a glória de Deus. Então você pode pegar suas redes sociais, ao invés de você radicalizar ou você ser dependente total dela de uma forma errada, você pode usá-la para pregar o evangelho. Amém? Se antes você poderia pregar para uma pessoa, duas, em questão de 20, 30 minutos, hoje você pode alcançar, dependendo da sua capacidade de amizade, de relacionamento, você pode alcançar muitas pessoas ao mesmo tempo. Com um versículo, com uma palavra de encorajamento. Você sabe, talvez você saia muito bem todos os dias de casa. Você acorda, ora, agradece sua noite, agradece o seu dia, pede orientação, pede para que Deus te proteja e vai trabalhar. Mas você sabe que tem muitas pessoas que não estão assim. Estão com depressão, estão sofrendo, estão aflitas, estão muitas vezes no fundo do poço. E você não precisa saber quem são essas pessoas. Basta você acreditar que você está usando essa ferramenta e que alguém vai ler e que alguém vai ser encorajado com uma palavra que você trazer da parte de Deus para ela. Você coloca um versículo, você coloca uma frase, e a pessoa de repente está no fundo do poço, está triste, está depressiva, ela está sem perspectiva para aquele dia, e etc, etc. E ela de repente abre suas redes sociais e se depara com uma frase que você coloca ali. Essa pessoa pode mudar a sua perspectiva por causa do encorajamento que você deu. Um dia já falei isso aqui, eu estava em casa,
E alguém me ligou e disse: pastor, me ajuda. Em que eu posso ajudar? Eu estou 3 dias sem comer. Eu quero me matar. Eu quero me matar. E eu perguntei por quê. Ela falou sobre alguns problemas pessoais dela. Eu orei com ela. E eu perguntei: como você conseguiu o meu nome? Ela disse assim: tá lá nas redes sociais. Tá lá no Facebook e tal. Eu fui lá. E eu sempre vejo uma palavra que o pastor dá. Eu sempre vejo um versículo que o pastor fala, uma frase. Então eu resolvi então ligar para o pastor. Orei por ela. Falei: você vai se levantar, vai pedir ajuda a alguém. E você vai comer. Coloquei a minha irmã lá em Manaus, que ela é daqui, mas minha irmã, nós havíamos comentado há pouco tempo sobre isso. E aí eu lembrei dela, disse: olha, eu vou te colocar em contato com uma pastora, que é minha irmã, uma mulher de Deus, e ela vai te ajudar. E coloquei, minha irmã por um tempo ajudou ela, hoje ela está muito bem. Amém? Você entende? Eu poderia ter alcançado essa pessoa se eu não tivesse ativo na minha rede social? Não teria como alcançá-la. A questão é como você usa as suas redes sociais. Para que você usa? E aí eu poderia contar outros testemunhos, como já falei aqui anteriormente. Não foi só uma pessoa que estava pensando em se matar, que pediu uma ajuda. No Rio de Janeiro também teve uma jovem, uma mãe jovem, uma jovem mãe. E aí eu pude também ajudá-la. E daí por diante. De vez em quando alguém está ligando, eu nem sei quem é, da onde. Isso porque faz um tempinho que eu não faço mais vídeo, não coloco muita coisa nas redes sociais. Mas você entende isso? Você entende o poder que você tem de levar a palavra de Deus a um lugar bem distante? Alguém que eu conheci quando eu era pequeno, tinha, 7, 6 anos, está morando nos Estados Unidos, uma senhora, hoje já avó e etc., colega de igreja, de família também, até frequentava a casa deles, eles a nossa. Ela: Jetro, ora por mim, eu estou com crise de ansiedade, eu estou assim, tal. E eu pude ajudar aquela pessoa, que há tanto tempo que eu não via. Essa conexão, essa capacidade é boa, não é ruim. Amém? E você tem que aprender a usar isso para a glória de Deus. Agora, muitas pessoas vão usar isso de forma errada. Mas o problema não está nas redes sociais, o problema está em você não ter maturidade e disciplina no Senhor para saber o que deve acessar ou não acessar. Então, use as redes sociais com sabedoria. Com sabedoria. O que é sabedoria, pastor? Sabedoria é a capacidade de você canalizar bem o teu conhecimento. Use o teu conhecimento canalizando de forma correta, aplicável, como um cristão. Não use ele de forma desordenada, de qualquer jeito. Então, se você tem sabedoria, você vai usar as redes sociais da forma mais correta. Amém? Olha o que diz Efésios 5, 15 e 16. Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Olha o que o apóstolo está nos exortando. Vede prudentemente como andais. Você anda na rua de qualquer jeito, desordenado, sem olhar para o canto? Você anda assim? Não. Você anda, com cuidado.
tem uma sujeirinha ali de cachorro, você, opa, até avisa para alguém, não é? Quando tá, ó, tem uma sujeirinha ali, cuidado, aí você desvia. Não é isso? E quando você vacila, o que é que você faz? Eu acabei de vacilar, vocês não perceberam, eu bati o pé aqui. Hã? Quando você vacila, você, né, cai, você leva um, sei lá, tupicão aí e arrebenta a cabeça do dedo. Não é assim? Então Paulo está dizendo assim: na sua caminhada cristã, veja prudentemente como você anda, com cuidado. A palavra remir quer dizer aproveitar o tempo. Porque os dias são maus. Então, quando um cristão fica nas redes sociais sem disciplina, só vendo bobagem, né? Coisas que não, às vezes pode até não ser um pecado, uma pornografia, alguma coisa, mas coisas, sabe, ele perde muito tempo com isso. Ele não está sendo prudente. Ele está sendo nécio. O que quer dizer nécio? Eu fiz questão de colocar aqui, ó. Nécio quer dizer uma pessoa que não é muito inteligente. Uma pessoa, hoje estão se usando a palavra muito assim, desinteligente, né? Então vai inventando adjetivos e tal. Desinteligente. Não quer chamar de burro, por exemplo. Mas coitado, o burro às vezes é mais inteligente, né? Trata-se de alguém ignorante, inepto, ou alguém que é irresponsável, que não é sensato. Então Paulo está dizendo: olha, não seja nécio, aproveite o tempo. O que é remir o tempo? O que é aproveitar o tempo? Primeiro, dar prioridade ao que realmente importa. Fale assim: remir o tempo é dar prioridade ao que realmente importa. Então isso é muito importante. É você focar naquilo que realmente importa. Eu gosto muito de usar a internet para aquilo que eu estou fazendo. Por exemplo, eu tinha um Santana Quanta antigo, eu não tinha condições de mandar pintar, arrumar. O que foi que eu fiz? Peguei todas aquelas informações que tem lá no YouTube e comecei a reformar o meu carro, eu mesmo. Então, eu estava ali pegando o que é útil, o que é bom, informações que outras pessoas disponibilizam, que eu não tinha esse conhecimento, e eu então começo a fazer algo em meu próprio benefício. Esses dias eu estava olhando o pessoal fazendo aqueles lavatórios de porcelanato, né? Eu nunca tinha feito. Olhei e disse: ó, eu tenho ferramenta. Eu domino um pouco essa arte de construção. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Assisti um monte de vídeo, fui lá e fiz. Então, você tem que priorizar aquilo que é bom. Aquilo, você, né, tem mulheres que gostam de trabalhar com tricô, outras gostam de, e outras no teu trabalho, informações, pessoas que estão estudando, você tem um monte de informações úteis, boas. Eu quero fazer um prato gostoso, bonito. Você vai lá, você tem disponível ali coisas que você nunca fez. Se você usa para as coisas boas, úteis, que são prioridades e necessidades da sua vida, isso é bom, sim ou não? Imagine, a geração dos anos 80 para cá, não tinha dos anos 80 para trás, não tinha tanta informação assim. Hoje você tem esse pool de informações que está à tua disposição. Eu já dei aula para 20, 30 alunos sem saber tocar. Eu não toco, vocês sabem. Eu não toco violão, não toco contrabaixo, não toco teclado. Eu tenho um pouco de ideia como funciona, mas eu não toco. A Carolzinha, que antes era daqui da igreja, eu ensinei baixo para ela sem eu nem tocar baixo, contrabaixo. O Alan, que toca aqui na igreja, o Lopes deu as primeiras aulas para ele.
Mas as demais aulas eu comecei a passar coisas da internet para ele. Ó, você vai fazer assim, vai fazer assim. Pode perguntar para ele. E teve outros alunos que eu ensinei que não foram da igreja, sem eu nem tocar. Já ensinei umas 2 ou 3 turmas, depois eu parei, porque é bastante desgastante. Mas ensinando aqui mesmo, quando a gente começou, ainda não tinha descido a turma de lá de cima, era a igreja que estava começando com alguns membros. Eu ensinei uns 10, 12 alunos aqui, não continuaram, mas alguns estão tocando por aí. Ensinei um jovem, por exemplo, em 2 meses ele aprendeu a tocar de uma forma que eu fiquei pensando, meu Deus, eu não sei nem para onde vai, o que é que ele está fazendo. Mas por quê? Porque eu tenho priorizei, peguei aquilo que é bom e pude, e ainda quis dar uma de doido, eu quis ensinar uma menina a tocar violino, não sei nem por onde começa, é porque ela não quis continuar assim, mas se ela fosse em frente, ela ia tocar violino. Priorize o tempo naquilo que realmente importa. Isso é remir o tempo. Usar as redes sociais como ferramenta. Já estou falando sobre isso. Ser intencional com o tempo. Estabeleça limites. Estabeleça limites. Por exemplo, eu tinha que trazer essa mensagem aqui. Eu não vou ficar na rede social, perdendo meu tempo quando eu tenho que trazer uma mensagem de Deus para a igreja. Então, meu tempo agora vai ser voltado para a palavra de Deus. E ela tem que ser feita com qualidade. Não é de qualquer jeito, não. Eu passo o tempo todo nas redes sociais. Aí, na hora de pregar, eu vou ter que pregar. Aí eu vou lá de qualquer jeito, de qualquer maneira, só para cumprir uma obrigação. Não. Aí significa que eu não estou colocando as coisas de Deus em primeiro lugar. Eu tenho um ídolo. Então, se eu tenho que trazer a mensagem, então a mensagem tem prioridade. Amém? Ser um testemunho positivo. As redes sociais é uma vitrine. O que você coloca lá vai representar quem você é. Ok? Então, eu vejo crentes colocando cada besteira, cada coisa que só depõe contra o testemunho dessa pessoa. Isso é ruim. Isso mostra que essa pessoa não sabe usar as redes sociais para a glória de Deus. E como fazermos isso na prática? Estabeleça metas, objetivos. O que você vai postar? Qual é o propósito? O que você quer alcançar? Que tipo de pessoas? Lembre-se, nós cristãos fazemos tudo para a glória de Deus. Amém? Até aquilo que muitas vezes é um pouco polêmico. Mas a tua mente tem que estar focada em glorificar a Deus. Seja consistente, mantenha-se firme, não fique se distraindo. Tem pessoas que começam a estudar um versículo, daqui a pouco está vendo um monte de coisa que não tem nada a ver com o versículo. Aí fica difícil, porque você não está dando prioridade, não está focando naquilo que realmente importa. Aí já diz um ditado aí por aí: cabeça vazia, oficina do diabo. Se você gasta o teu tempo só fazendo coisas que não é saudáveis, que não é útil, sua cabeça é vazia. E você só vai reproduzir bobagens. Tua fala vai ser deficiente. O teu trabalho não vai ser efetivo, porque você gasta tempo com coisas inúteis. Então, priorize e seja consistente, se mantenha firme naquilo que você sabe que está te elevando. Quais são os perigos das redes sociais? E agora eu vou resumir, porque quando eu faço uma mensagem, eu faço para pregar 2 dias seguidos.
mas precisamos respeitar o tempo, então vou resumir. Quais são os perigos que tem nas redes sociais? Comparação e inveja. Tenha cuidado com isso, né? Tem muita gente aí colocando coisas, mas é para competir com alguém. É para ficar numa concorrência ali que demonstra inveja um do outro. Discórdias e ofensas. Um cristão não pode jamais cair em discórdias e ofensas. Se a pessoa não respeita você, tem algo fácil a se fazer ali. Bloqueia essa pessoa, diz: olha, me perdoe, você está passando dos limites, não gostaria que fosse assim, mas estou te bloqueando. Eu tinha um rapaz lá do Amazonas, não conheço ele, era um professor, um filósofo. E aí ele começou a fazer uns questionamentos. E eu fui respondendo dentro da Bíblia e tal. E por um bom tempo, ele discordava, eu falava o meu ponto de vista, mas sempre respeitoso um com o outro. Mas chegou um momento que ele, que se dizia católico praticante, começou a perder a paciência, porque não sei se ele percebeu que eu não tinha o mesmo grau de conhecimento dele, mas parecia que eu conseguia refutar alguma coisa ou fazer alguma abordagem que ele não gostava. E aí depois de um tempo ele xingou. Esses FDP, não sei o que, de crente, não sei o que, crente pra lá, não sei o que, pá. Aí eu fui lá na parte de mensagem, falei: olha, meu amigo, desculpa, você perdeu as estribeiras, você perdeu a razão quando você começa a xingar. Então, infelizmente, não porque eu quero, mas devido à sua falta de educação, eu estou te bloqueando. E bloqueei ele. Pronto. A Bíblia diz: se possível, tende paz com todos. Se possível. Nós estávamos falando de forma respeitosa, um bom ponto de vista, na Bíblia, ele também, não sei o quê. Mas chegou uma hora que ele, defendendo as práticas, né, que ele acredita, ele achou, né, porque na Bíblia não tem muita coisa que ele acredita ali, aí ele perdeu as estribeiras. Eu não sou obrigado a ficar xingando e trocando ofensas com ele. Então simplesmente bloqueei. É assim que funciona. Então ali não é um ambiente para você ficar xingando, você ficar comparando, você ficar concorrendo com alguém. Amém? As redes sociais devem ser um ambiente para você glorificar a Deus. Olha o que diz Colossenses, capítulo 3, versículo 17. E vou terminar, porque as horas não me ajudaram realmente. Diz assim: e tudo que fizerdes, tudo, fale assim, tudo, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus o Pai. Tudo que você fizer deve glorificar a Deus o Pai, seja por palavras e seja por ações, deve glorificar a Deus o Pai. Amém? E ainda para terminar, Filipenses 4:8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, então lembre-se, não coloque mentiras, verifique as informações, não repasse informações mentirosas. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, isso traz respeito para alguém ou desrespeito? Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, se o teu pensamento, ele permeia no que é verdadeiro, justo, puro, respeitável, de boa fama, se o teu pensamento tem estas virtudes, consequentemente o que você vai postar também é
bom e vai refletir no teu testemunho. Amém? Então vamos terminar essa parte da mensagem